Seja bem-vindo ao React Bíblia, num formato totalmente diferente. Nós sempre estamos juntos aqui para poder ler os textos bíblicos e reagirmos a ele, mas no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a leitura completa que fizemos da carta de Paulo aos Gálatas. Você já sabe que eu sou o pastor Diogo Agostinho e nós lemos aqui nesse canal a Bíblia através do método de estudo indutivo. Nesse vídeo precisa dar like, nesse vídeo precisa compartilhar, sempre precisa, tá bom? E aí isso nos ajuda, é assim que o YouTube funciona, com certeza será uma bênção. Continua mandando para alguém, vai insistindo, uma hora dá certo, que tem dificuldade ou tem desejo de ler a Bíblia e aprender e crescer. Hoje nós vamos conversar e eu quero imaginar que você teve a oportunidade de ler comigo toda a carta de Paulo aos Gálatas. Como é que foi para você? Escreve aí nos comentários a sua interação com Paulo durante essa carta. Vou te contar a minha experiência. Sempre gosto de me aprofundar, de imergir naquilo que estou lendo. E eu fui lá para aquela região do Antigo Oriente, da Ásia, na verdade, e eu fiquei imaginando Paulo chegando nas cidades, compartilhando o Evangelho, aquilo que ele escreveu no versículo 4 do capítulo 1. Jesus entregou sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. Eu fiquei imaginando também Paulo, após essa viagem, recebendo a notícia de que todo o seu esforço, todas as pessoas que ele cuidou, que ele se alegrou em ver se converterem, agora corriam o perigo de serem afastadas do verdadeiro evangelho. Por isso que eu fiquei imaginando aqui comigo ele escrevendo essa carta e brigando com os Gálatas, dizendo, por exemplo, no versículo 6, admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Inclusive, Paulo, na sua indignação, podendo dizer assim, em alto e bom som, que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes das que nós lhes anunciamos. Minha experiência com a carta aos Gálatas foi perceber a energia do apóstolo Paulo em defender o verdadeiro evangelho da cruz. Apenas o versículo que mais me chamou a atenção, que mais me prendeu, é o versículo talvez mais clássico da carta, capítulo 2, versículo 20. Paulo vai dizer: fui crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A cruz, como não só o início da caminhada cristã, mas a cruz também como a continuação da caminhada cristã. Os crentes aos Gálatas, eles não se perderam no início da fé. Eles estavam enfrentando dilemas na caminhada da fé deles, e aí Paulo vai dizer a eles: portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E aí o risco eram os judaizantes que estavam lá tentando dizer: não, vocês precisam circuncidar, não, vocês precisam seguir o sábado, vocês precisam cumprir a lei, porque se não cumprirem a lei, vocês correm risco, vocês estão perdidos. E eu quero até compartilhar um pouco da minha experiência cristã na fase ali da adolescência, juventude,
juventude, quando eu fazia parte de uma fé, vamos colocar assim, em que não havia certeza em Cristo, mas uma certeza em mim, e vinha aquela pressão: Diogo, você está acertando, Diogo, você está andando na linha, Diogo, você pecou, eita rapaz, Diogo, você está cumprindo, está indo para o culto, você está produzindo. E este evangelho é o evangelho que oprime, que frustra, é o evangelho que produz orgulho. Quando dá certo, nunca dá certo, mas Paulo está veementemente contrário a essa proposta. Caminhar com Paulo aos Gálatas é estar com ele nos argumentos que ele tem, e é muito interessante caminhar com Paulo e ver que ele levanta argumentos do Antigo Testamento. Paulo recorre à história de Abraão, traz um pouco da teologia da aliança, que é antes da teologia da lei, a lei que começou em Êxodo 20, a aliança que está em Gênesis 17 com Abraão, mas ele também usa os argumentos dos filhos de Abraão, os filhos da promessa e os filhos da lei, e ele faz essa construção inteira. Tive essa alegria de poder olhar para a carta, mas poder meditar, aprender um pouco sobre a cultura judaica, o entendimento judaico, e como isso é importante para nós leitores da Bíblia no século 21, saber que esse documento é antigo, não trazer diretamente para os nossos dias as informações, mas viajar no tempo, olhar para Abraão, olhar para como Deus estabeleceu e assim entender o que Paulo está dizendo. E finalmente chegar ao capítulo de número 5, que é o capítulo maravilhoso sobre o ministério do Espírito Santo nas nossas vidas. Poder ler ali no versículo logo de número 1, portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Se a gente pensa em liberdade, logo nos nossos dias vem toda a dificuldade do nosso entendimento do que é liberdade. Quando a gente viaja no tempo, a gente entende que Paulo está falando sobre a escravidão que a lei produz, porque a lei exige que você precisa cumprir todos os mandamentos para poder se sentir justificado. A liberdade é a liberdade que Cristo nos dá de saber que é pela fé na cruz de Jesus, no que ele fez. Poder andar com Paulo na clássica lista das obras da carne, do fruto do Espírito, e poder ler ao final do capítulo 5, ele dizendo: por isso, deixem que o Espírito guie a sua vida. É algo fantástico que marcou a minha vida, marcou a minha espiritualidade, a minha profundidade com o texto bíblico. Claro que caminhando para o capítulo 6, percebendo as implicações práticas da vida dos Gálatas em comunidade, quando Paulo orienta se eles estão crucificados com Cristo, que tipo de comunidade é que eles vão viver, onde eles vão semear, o que eles precisam colher, e essa jornada pela carta de Paulo aos Gálatas, para mim, na minha experiência de gravar o vídeo, de ler cada detalhe da carta, foi marcante para a minha vida. Eu espero que tenha sido para a sua também. Você pode desfrutar, se você não viu os vídeos, ir lá. Se você pulou algum, está lendo a Bíblia, está com dúvida, volta lá. O objetivo é que nós possamos ler com qualidade. E já fica para você que chegou aqui ao final do vídeo um bônus, que nós estamos chegando com 1 João. Vamos também desfrutar, não mais com Paulo, vamos colocar Paulo de um momento e vamos trazer João à tona. Muda tudo.
muda todo o cenário, muda todos os personagens, mas será com certeza um momento edificante. Esse é o React Bíblia, onde eu e você podemos crescer através do texto da Palavra de Deus.